Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Eu queria pedir a vocês que não se inscreverem em nosso canal, que façam hoje mesmo, principalmente se você tem gostado das nossas mensagens, curtam as nossas mensagens, isso é importante também. Compartilhem, é claro, comentem. Bom, vamos à mensagem de hoje, né, abençoado? Nós estivemos aí tratando desse tema e hoje vamos falar sobre a Santa Ceia. Santa? Não, porque santa não existe nem na Bíblia essa palavra. Porque nós, em graça, não praticamos esses rituais tão comuns, né, ao sistema religioso. Então, na verdade, essas práticas, esses rituais, eles funcionam como um gatilho na mente das pessoas. Ou seja, através desse gatilho, você é ativado e você se torna um prisioneiro do sistema religioso, e eu estou mostrando isso aí. Então, para começar, logo falando de cara, o nome Santa Ceia não é bíblico, você sabia disso? Os homens colocaram santa por sua conta. A Bíblia trata de ceia. Bem, mas o fato de não participar da ceia, que nas igrejas é feita pelo menos uma vez por mês, mostra para todos que você está em pecado. Não é assim? Quando eles se reúnem lá e aí a pessoa não toma a ceia, o que acontece? Todos olham e falam: Fulano está em pecado. Então começa a expor que é a sua vida. Esse ato te obriga a seguir as normas daquela denominação. Se você não andou, por exemplo, igual eu andei por igrejas aí que não podiam usar short, se você não andou de calças compridas durante 30 dias, você não pode tomar a Santa Ceia. Já em outra denominação, qualquer um pode tomar. Sem contar, amados, o ambiente fúnebre que se faz nesses lugares quando se trata de ceia. Já viu? É um ambiente fúnebre, né? Eles falam que é uma alegria, não é alegria nada, as pessoas ficam chorando, a minha culpa, a minha máxima culpa. Então é isso que nós vamos falar agora. Então, amados, a partir de agora vamos buscar o quê? Apoio bíblico, né? Apoio na Bíblia para mostrar as evidências por que não praticamos isto. Então, para começar, vamos pegar lá no começo, quando aconteceu a primeira ceia, né? Quando aconteceu, qual foi a causa, qual foi o motivo do povo de Israel trazer esse conceito até os dias de hoje, porque o judaísmo ainda pratica a Páscoa, né, abençoados? É uma origem desse povo. O povo hebreu, quando estava cativo no Egito, Deus então resolve libertar o povo. E vocês conhecem essa história. Deus manda as pragas, né, para o Egito. E uma dessas pragas foi a passagem do anjo da morte pelo Egito. O que aconteceria? Um anjo entraria de casa em casa e se lá tivesse um primogênito, esse seria ceifado, esse seria morto. Então Deus, para proteger o seu povo dessa praga, manda o povo matar um cordeiro, sendo que o cordeiro ele tinha que obedecer a alguns requisitos, tá? Então matava-se esse cordeiro, pegava-se o sangue e colocava nas paredes, na entrada da porta de cada casa. Com aquele sangue daquele cordeiro, quando o anjo passasse, ele não entraria naquela casa. Foi uma marca, isso foi uma marca para aquele povo. E depois o povo, com aquele animal morto, iria fazer um cozido e comê-lo. Sendo que esse cozido também era cheio de ritual. Se tornou um ritual. Então, depois, mais tarde, quando Deus instituiu a lei, deu a lei a Moisés, essa cerimônia passou a ser oficial entre os hebreus. Uma vez por ano se realizava e se realiza essa cerimônia para os judeus. Está entendendo? Então, essa é a origem da Páscoa judaica. E Jesus de Nazaré veio justamente substituir o Cordeiro Pascual. Porque Jesus significava para Israel o quê? A libertação da própria lei que condenava o povo. Olha só. Então, amados, a causa desse engano da igreja, que hoje trouxe esse rudimento para os dias de hoje, que eles chamam de ceia. Então, essa igreja que está aí na terra, eles não souberam separar os dois pactos de lei e graça.
Amados, eles não sabem até hoje por que Jesus de Nazaré veio à Terra. Eles falam que Jesus de Nazaré veio salvar o mundo e não veio. Jesus não falava com o mundo, Jesus falava com o povo de Israel. Ao mundo daquela época, Jesus chamava o quê? De cachorrinho. Eram os gentios, os sem pátria. Então não havia comunicação. Então como Jesus veio salvar esse povo? Não veio. Jesus veio trazer juízo e o fim da lei a Israel. Foi isso que Jesus veio fazer. E claro, para que o povo se arrependesse também de suas obras más. Então agora, embasados do que significa Páscoa, tu entendeu? Vamos aí a 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vamos dar início, né, às nossas viagens aqui. Diz assim, olha, limpai-vos, pois, da velha levedura, e no caso aí é o velho fermento, tá bom? O que que significa isso? Isso é lei. Para que sejais nova massa, a graça, sem levedura como sois, ou sem fermento. Porque nossa Páscoa, que é Cristo, já foi o quê? Sacrificada, ou sacrificado. Então, se a Páscoa já foi sacrificada, atenção, por que está pegando um pedacinho de pão e um suquinho? Você sabe que tanto os protestantes como os católicos comem desse reggae, vocês sabem, eles partilham desse mesmo tipo de ensino. Sendo que tem uma diferença entre os católicos, eles entram com a hóstia e o vinho. E para os protestantes? Não, para os protestantes não pode vinho. Tem que ser um suquinho de uva, não é verdade? Um suquinho de uva e o pãozinho lá que eles comem. Então o suco de uva e o vinho, eles dizem o quê? Que isso representa o sangue de Jesus. Sendo que o sangue de Jesus para os católicos é vinho. Para os protestantes é um suco de uva. Olha só como é que já começa a embolar o meio de campo. São os meninos em ação. Paulo chamou eles de ministros de Satanás. Eles são nécios, seguem fazendo essas imbecilidades todos os domingos no púlpito. Não é verdade? Eu vim de lá. Por que eu falo nesse tom? É para te dizer que isso não tem valor algum. Porque quando eles tratam a ceia, eles chegam a chamar de a Santa Ceia. Não fale mal da Santa Ceia. Mas eu digo que isto não é nada. É por isso que eu falo dessa maneira. Não tem nada de santo. A única coisa que isso te faz é te expor. Expõe a carnalidade dos irmãos. Porque quem não toma essa ceia está o quê? Em pecado. Hipócritas. Amados, neste momento eu já vi isso. Pastores mandar os obreiros ficar de olho em quem não está tomando a Santa Ceia. Uma tremenda carnalidade. É isso que nós estamos vendo. É isso que nós vemos dentro do sistema religioso. E eles ensinam que tomar a Santa Ceia, a ceia, é a atitude daquele que se arrependeu do pecado. E aí, isso começa a funcionar o quê? Como um gatilho na tua mente. Um gatilho. Então, mesmo se você estiver em pecado, segundo a doutrina de lá, tá bom, abençoado? Mesmo se você estiver em pecado, você vai tomar pela pressão que você sente. Você está se sentindo ameaçado. Opa, se eu não tomar aqui, o pastor vai ver que eu estou em pecado. E o pior acontece quando o pastor ainda lê. Examine-se o homem a si mesmo. Ou não é verdade? Aquele que come indignamente será culpado do sangue do Senhor. E aí o que acontece com o abençoado? Ele vai ficar atordoado. Por isso que muito irmão nosso que está lá, muitos irmãos nossos que estão lá no sistema religioso, o que está acontecendo com ele? Estão enlouquecendo, porque vivem uma farsa. É por isso que Deus me levantou para te mostrar que isso aí já não deve se praticar. Quando Pedro, o discípulo da circuncisão, lá em Atos 2, vocês conhecem Atos 2, que foi o discurso duro de Pedro. Pedro disse o que? Arrependei-vos. Para quem Pedro estava falando? Para o povo de Israel. Era direcionado ao povo de Israel. Por que não para os gentios, André? Porque os gentios naqueles dias não podiam nem cumprir a lei de Moisés. Nem todo o tempo, até hoje. Se tu não é de Israel, se quiser se transformar em um judeu, você vai ser conhecido como prosélito. Toda a lei você não vai cumprir. Esse povo estava separado dessa promessa. Nem pecar podiam para se arrependerem, não podiam.
Amados, nem entrar no templo não podia, ficava do lado de fora. E o que fizeram? E o que fizeram esse povo? Trouxeram essa cultura de lá para esses dias, para se viver hoje. Então a lei naqueles dias gerava a culpa e aí tinha que se arrepender. Mas nós, nos dias de hoje, não temos do que se arrepender perante o Senhor. Estamos limpos perante o Senhor, temos paz com Deus, conforme diz Romanos 5:1. Mas essa falsa igreja trouxe essa culpa para o lado de cá. E lá em Atos 2, depois vocês leiam, eu não vou trazer aqui, não vou ler aqui. Depois vocês leiam lá, Atos 2, Pedro lançou para aqueles que estavam vindo a morte de Jesus. Disse na cara dura: vocês são o culpado da morte do Senhor. E hoje, quando as pessoas que vão a estes lugares chamados igreja, o que esses líderes fazem? A mesma coisa que Pedro. Lançam sobre eles a culpa, lançam sobre eles a morte de Jesus de Nazaré. É isso que eles causam na sua mente e isso vai te aprisionar. Você está entendendo? Amados, eles esquecem, digo os líderes de hoje, e Pedro também, porque Jesus falou isso para Pedro, para todos os discípulos. Jesus de Nazaré uma vez disse: olha, a mim ninguém tira a vida. Jesus falou isso: a mim ninguém tira a vida. É que eu tenho poder, eu a dou porque eu tenho poder para devolver e eu tenho poder para tornar a tirar. Jesus falou isso. Então essa falsa igreja pegou esse discurso de Pedro, que também estava fora desse contexto que eu acabei de falar para você. O que ele fez? O que esse povo fez? Lançou a culpa a todos. E o que fazem quando vão à igreja? O que fazem? Eles não dizem: olha, foram seus pecados que matou Jesus. Você o matou. E ele morreu por você. Você é culpado. Então você tem que se arrepender. Então quem ouve um negócio desse vai fazer tudo para que aquele que lançou esse feitiço vai fazer tudo para ele. Por ele. É ou não é? É por isso que as pessoas se submetem a essas entidades. É por isso que essas pessoas, sem defesa, se submetem. São prisioneiros. E isso é uma mentira. Porque você não matou. Você não estava nem lá. Só que sem saber disto, fica impossível qualquer defesa desses cães. Tá entendendo? Depois você leia lá em Atos 2. Veja o discurso de Pedro. Porque esse mesmo atravessou o evangelho de Paulo. Pedro, com toda a pompa, Paulo lhe meteu o dedo na cara e chamou ele de hipócrita. Se nem tu vives como judeu. E essa mesma autoridade que estava sobre a vida de Paulo está sobre a nossa vida. Por isso que eu falo da maneira que eu falo. Amados, Pedro foi um dos homens mais iníquos da Bíblia. Pedro andou ao lado de Jesus e não aprendeu nada. Pedro passou dias com Paulo e não aprendeu nada. Por isso é que há igrejas que dizem que até que você se batize, tem igreja que fala isso, que até que você se batize e tome a Santa Ceia, sentar na mesa do Senhor, você não tem comunhão com Deus. Tem igreja que faz isso. Pode não falar nos discursos abertos, mas nas entrelinhas ele fala, dominando a tua mente. Amados, é tanta mentira, tanta podridão que eles falam, é tanta mentira. Por que tanta mentira? Porque uma mentira puxa outras 100 mentiras. Agora, em graça, você conhece os pactos, você conhece os dois evangelhos. Você sabe onde um acabou e outro começou. E aí você pode se posicionar corretamente. Pode andar dignamente na presença de Deus. Por isso que aqui dizemos o quê? Com autoridade, não há arrependimento em graça para pecados, não há batismos em água, não há ceia pascual. Isso era para os judeus que estão perdidos, tanto quanto esse pessoal do cristianismo fajuto. E Paulo deixou bem claro esse assunto. Vamos ver o que diz, o que colocou os fundamentos, o apóstolo Paulo. E quando nós citamos o apóstolo Paulo, estamos o quê? Estamos honrando a Paulo. Toma nota disso aí, meu irmão. Ame a verdade, defenda a verdade. Então, naqueles dias, Paulo já falava sobre o ministério dado a ele, que era o quê? O ministério da reconciliação. Paulo recebeu o ministério da reconciliação para aqueles dias, porque era necessária essa reconciliação do povo que passou da lei para a graça e dos gentios sem lei e sem Deus, que foi reconciliado em Cristo. E nós, André, hoje, nós já nascemos no ministério da conciliação. Ou seja, estamos conciliados desde o dia em que viemos a este mundo.
E aqui na graça, não expomos ninguém a nada. Imagina eu em uma reunião em graça, pedindo para um irmão ir à frente para aceitar ao Jesus da graça. Isso não existe. Aqui acontece assim, você sentadinho aí, ó, dando ouvido e entendendo, pronto. Se você entende o que eu falo, descobre que está no reino de Deus. Por quê? As escamas dos olhos caem dos seus rostos. Lá tem que se arrepender e ir à frente. E quando você se arrepende e vai à frente, você está assumindo a culpa. Pegou o corte aí? Aí começa a exposição da tua vida. Você sabe que até mesmo as pessoas que não estão nessa igreja cobram dessas pessoas que se dizem que são santas, né? Não são nada. No meio da colegagem lá fazem tudo. São piores. Sem contar que a vida deles não é deles, é do líder. É um escravo. Agora, para encerrar, vamos ler onde Paulo falou sobre o ministério que ele recebeu do Senhor e se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, e diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Paulo falava para aqueles dias, por Jesus Cristo. E nos deu o quê? Ministério da reconciliação. Se fôssemos hoje escrever isso aí, escreveríamos o quê? Ministério da conciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O que ele estava fazendo? Não lhes imputando seus pecados. Ué, mas o que faz essas igrejas? Pregando pecado, colocando a culpa no povo. Daí vem o quê? A escravidão. Não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. A nossa palavra é da conciliação. Apesar de que, para quem está lá no sistema religioso, é como se fosse uma reconciliação, né? Porque lá no sistema religioso é impossível estar em comunhão com Deus, principalmente por causa do pecado. Por isso que eles fazem o que fazem. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse ou pregasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que você se concilie, né? Não é nem reconciliação, já nascemos conciliados. Paulo falava para aqueles dias, atenção. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está entendendo, abençoado? De onde vem a escravidão? Vocês estão entendendo? É, meu querido. Por aí. Agora, meu irmão, depois dessa mensagem, você que está lá no Ministério da Morte, se quiser continuar, é um problema seu. De repente você pode ser masoquista, né? Bom, se você é masoquista, eu não posso fazer mais nada por você, porque você gosta de sofrer. Estamos entendidos nessa rápida mensagem? Estamos encerrando então. Como eu disse para vocês, eu não ia entrar em detalhes de hermenêutica, nem de exegese, não vou entrar nesse detalhe. Eu já fiz aqui em vários vídeos em que abordei esse tema de ceia. Vai lá e veja esse super rico conteúdo deixado para você. Mas as mensagens ainda não acabaram. Nós estamos vendo o que essas igrejas trazem dentro dos seus rituais e estamos apresentando o quê? A Bíblia para combatê-las, para refutá-las. Então, vamos trazer na terceira parte, fique ligado, vamos falar do tão falado batismo com o Espírito Santo. Afinal, o que é isso, batismo com o Espírito Santo? Quer descobrir? Acompanhe o nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe, toque o sininho para que o YouTube te avise. Tá bom, amados? Bom, meus queridos, eu estou... Já encerrei. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.